Volvo, pela segurança de todos. O presidente Jair Bolsonaro reconheceu nesta terça-feira que não há um relatório do Tribunal de Contas da União que aponte uma supernotificação de pelo menos 50% do número de óbitos por Covid-19 registrados no país no ano passado. Paulinha, ontem você trouxe aqui que a informação havia sido dada pelo presidente a apoiadores na segunda-feira, mas acabou sendo desmentida pelo TCU, né? O que o Bolsonaro explicou a respeito disso? Pois é, teve essa nota do TCU dizendo que não produziu nenhum relatório afirmando que 50% dos óbitos por Covid não foram por Covid. E isso que estava na fala do presidente Jair Bolsonaro. Então, ontem, Jair Bolsonaro disse que errou ao atribuir à corte o documento, mas insistiu que há indícios de supernotificação das mortes por coronavírus no país. Ele disse ter acionado a Controladoria Geral da União para investigar essas suspeitas. De acordo com o presidente, o objetivo dos estados em inflar o número de mortes por Covid seria acessar mais recursos enviados pelo governo federal e justificar medidas restritivas. Vamos conferir o que disse Jair Bolsonaro. Vamos lá. De 2019 para 2020, não teríamos um crescimento no número de mortes. Teria um decréscimo, seria um crescimento negativo. Então, isso leva a um indício enorme no sentido de que houve, sim, supernotificação pela prática indesejável apontada por acordo do TCU, que isso poderia acontecer para governadores conseguir mais recursos. Em cima disso, para justificar tudo por parte de alguns estados, com toda certeza, os lockdowns, as polícias fechar tudo, as polícias de toque de recolher, para justificar. Olha, meu estado está morrendo muita gente, então muita gente e são super notificados, eu tenho que justificar em cima disso. O que a gente vai fazer agora? Estava conversando agora com o advogado-geral da União, veio tomar café comigo aqui, né? O que o governo pode fazer? Via Advocacia Geral da União, tá? Fazer uma investigação em cima disso. E a CGU? Agora, a CGU não, desculpa aqui, a Controladoria Geral da União fazer então um trabalho em cima disso aí. Agora, está mais do que... É um indício fortíssimo. Vocês devem ter visto muitos vídeos no WhatsApp de pessoas falando: meu pai, meu avô, meu tio, meu irmão não morreu de Covid. E botaram Covid por quê? Poderia estar havendo, como o próprio TCU previu, não tabela, previu em acordo, que isso ia acontecer. Acho que agora está justificado o que foi falado ontem, que a gente pode errar. E eu não tenho compromisso com erro, não tem problema nenhum. Pois é, esse acórdão foi emitido aí pelo TCU em outubro de 2020 e traz essa informação de que os critérios de transferência de recursos adotados pelo Ministério da Saúde aos estados e municípios com base no número de infectados poderia, em tese, levar algum gestor a elevar artificialmente as notificações. Mas essa tese, no entanto, nunca foi confirmada e também nesse mesmo documento havia ali uma outra ponderação da questão da subnotificação de casos, né, por causa da dificuldade dos testes, a princípio ali na pandemia. Bom, o Tribunal de Contas também se pronunciou e informou que vai instaurar um procedimento interno para apurar se houve alguma inadequação de conduta funcional no caso. Porque, ao que parece, um auditor chamado Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques incluiu no sistema, nesse domingo, um documento não oficial com dados considerados distorcidos, segundo o levantamento da revista Cruzoé. A posição do TCU é de que esse documento contém uma análise pessoal de um servidor que havia sido compartilhada para discussão e que não integrava processos oficiais. O tribunal também ressaltou que as questões veiculadas nesse documento não encontram respaldo em nenhuma fiscalização do TCU. Existe ainda a informação de que Marques teria sido indicado pelos filhos do presidente para a diretoria de compliance do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social em 2019, essa indicação que acabou barrada pelo tribunal. Olha o que diz o ministro corregedor do tribunal, Bruno Dantas. Os fatos até aqui apurados pela Corregedoria são graves e será necessário aprofundamento para avaliar a sua real dimensão. Ainda é cedo para extrair conclusões, mas se ficar comprovado que o auditor utilizou o cargo para induzir uma linha de fiscalização orientada por convicções políticas, isso será punido exemplarmente. Muito bem, Paulinha. Eu vou chamar o Zé Maria Trindade para começar essa pauta. Zé, que bagunça dentro do TCU, né? Quer dizer que você faz uma análise
Uma análise pessoal e publica, como se fosse uma publicação de Instagram. Estou jogando dessa forma, mas quero a sua análise, por favor. O Alexandre acabou lotado ali no setor de inteligência e investigação de corrupção no Tribunal de Contas da União, né? E ele levantou essa tese de que os governadores e prefeitos estariam superdimensionando a pandemia em troca de dinheiro. Quanto mais apresentasse uma situação desfavorável, o Estado poderia decretar calamidade pública e, em vistas disso, ele poderia receber mais recursos e trabalhar de uma forma mais livre. E ele fez um estudo paralelo e apresentou no Tribunal de Contas da União a colegas. E dizem que foi muito repreendido lá pelos colegas, os auditores do Tribunal de Contas da União, que são técnicos, né? Eles não falam em nome do Tribunal de Contas da União. Quem fala em nome do Tribunal de Contas é o presidente e os ministros integrantes do tribunal. O Tribunal de Contas da União não é um tribunal, na verdade. Ele é apenas um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Mas esse estudo acabou sendo publicado e provocou toda essa confusão. Agora, eu fico assustado porque o governo tem que levar em conta o número real de mortos para adotar políticas públicas, né, em setores e acompanhar a pandemia. Ontem na CPI, Camila, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi muito claro dizendo que há uma coerência nos números que são apresentados diariamente aí sobre mortos na pandemia. Joel, se fosse uma publicação sobre o dobro de mortes, todo mundo ia querer ouvi-lo? O presidente não ia querer falar daí. E daí ele teria com razão. Não é? Se fosse uma publicação de pessoa física, de um auditor ali sendo fora dos dados, resolveu fazer análise dele, não é para o presidente da República se meter a partilhar isso. E descobriram por quê, né? Parece que ele é muito amigo do pai desse sujeito, e o sujeito falou com o pai repassou ao presidente, e ele repassa como se fosse uma informação quente, uma informação que não vai ser divulgada. Era só mentira. Só mentira. E é óbvio que o Bolsonaro sabia que não era do TCU, isso também que não era oficial. Não é a primeira vez que ele repassa informação falsa. E quando ele disse que tinha prova de que a eleição de 2018 foi fraudada, estamos esperando essa prova até hoje, faz mais de um ano já que ele afirmou isso. É tudo mentira, gente. Não acreditem. Os dados do Ministério da Saúde, do governo federal, são confiáveis. Isso pode ser checado também, por exemplo, pelos dados de mortes em excesso do Brasil. Quanto morreu a mais no Brasil ano passado e ao longo desse, do que seria projetado pela nossa linha de mortes. Dá muito próximo do que o Ministério da Saúde tem divulgado da Covid. Circulam fake news por aí a rodo, dizendo que nos cartórios dá um número muito diferente. Não dá, outra fake news. Enfim, é uma pena. É uma pena que a essa altura, com tanta gente morrendo, a gente acompanhou diversos casos de mortes, a gente viu hospitais lotados, a gente viu a fila nas UTIs, a gente viu a falta de respiradores, a gente viu Manaus. Com tudo isso, ainda exista gente querendo negar que existe pandemia. Estão voltando aos primeiros meses da pandemia no ano passado, quando diziam, não tá morrendo ninguém, tem caixão sendo enterrado com pedra, é tudo mentira. Aquilo é que era mentira, gente. E as pessoas responsáveis por isso precisam ser punidas. Acabou a tolerância com tanta mentirada num tema que gera mortes. Porque se você convence que não tem pandemia, se não tem pandemia, se mata muito menos, então podemos sair na rua. Se a cloroquina tá curando todo mundo, então podemos sair na rua, não tem problema nenhum, podemos aglomerar. Podemos fazer festa, podemos ir em show, podemos ir em cassino ilegal. Não, gente, está morrendo pandemia. Os dados, que não são dados inventados, são dados sérios de instituições federais, como o próprio TCU, como o Ministério da Saúde, como os dados de mortes em excesso, como os dados em cartórios, todos eles apontam que sim, infelizmente, estamos chegando a 500 mil mortes nesta pandemia. Jair Bolsonaro previu 800, menos de 800 no total. Osmar Terra também previu que era menos que H1N1. Deviam estar pedindo desculpas por isso, porque a estratégia dele foi feita pensando em 800 mortes no total. Estamos chegando em 500 mil. Será que a sua estratégia, dada essa realidade, presidente, foi a correta? Aí sim, é o que ele não quer olhar e é o que a CPI está investigando e é o que ele não pode admitir, porque se ele admitir, ele vai ter que dizer, eu fui, no mínimo, criminosamente negligente. E no pior dos casos, fui um agente ativo da estratégia da imunidade de rebanho. Ou seja, eu quis infectar a população? E será que continua querendo?
Joel, e esse argumento de que causas de outras mortes acabaram diminuindo no ano passado, então isso que pode-se dizer que estão colocando na conta da Covid, então tem aquela história de morreu de Covid ou morreu com Covid, como é que você vê isso? Não tem, eu vi circulando uma mentira aí de que, nossa, caiu radicalmente as mortes por problemas respiratórios. Vai, cheque lá, é mais uma fake news já refutada também. As coisas evoluíram justamente como as autoridades médicas do nosso país têm indicado. Sim, pode haver casos em que há uma dúvida. O cara tinha tinha diabetes, tinha outros problemas crônicos, pegou Covid, o quadro dele todo piorou, ele faleceu. Você podia ficar num cabo de guerra, num braço de ferro para ver, qual causa da morte eu vou colocar. Mas, gente, se a pessoa não tivesse pegado Covid, ela estaria viva. Mas estava com o pé na cova, estava com o bico no corpo. Não, podia viver anos a mais. Pega o caso do Paulo Gustavo. Eu vejo gente tentando ressaltar que ele tinha asma. O cara teve o último episódio de asma dele foi há 10 anos atrás. Claro que isso pode ter agravado a situação dele. Mas é óbvio também que se não fosse a Covid, ele estaria vivo. E é isso que está acontecendo. Não existe. Não mostraram sequer um hospital que esteja fazendo supernotificação de casos. Segundo o relatório do próprio TCU, relatório verdadeiro, não a coisa fake que o Bolsonaro repassou. O relatório verdadeiro, as nossas melhores evidências indicam alguma subnotificação. Ou seja, os números de mortes reais pode ser um pouco acima do que vem sendo reportado. Mas não muito também. O que vem sendo reportado no Brasil, isso é um dado interessante. Tem países em que há uma discrepância total entre as mortes em excesso, ou seja, as mortes em que vão além da projeção da curva de mortes daquele país, e o que oficialmente é reportado na Covid. No Brasil, não. No Brasil, estão caminhando até bastante próximos. Então, os dados no Brasil, isso é uma coisa que o Brasil, pouca gente sabe, mas o Brasil é bom de dados. O IBGE... o nosso censo, infelizmente, agora adiado, as provas na educação, enfim, o Brasil é um país que coleta dados bem, os dados da saúde, do SUS, dados a gente tem. O nosso problema é saber agir em cima desses dados da maneira mais eficaz. E com o presidente aí, daí é que os dados, em vez de agir corretamente, busca justamente negar os dados, turvar as águas, não tem censo, é contra a coleta de dados do IBGE, os dados do próprio governo dele da saúde, ele milita contra também, espalhando fake news, mentira, e simplesmente nada acontece. Ô Zé, antes da gente se despedir com você também, queria te fazer uma pergunta. Ontem o presidente também foi até o Supremo Tribunal Federal, foi ali visitar o presidente do STF, o ministro Fux. E o que saiu dessa conversa? Parece que o Fux fez uma indicação ali para o presidente nomear, né, o próximo ministro do Supremo só após a aposentadoria do Marco Aurélio Mello. Foi isso mesmo ou teve algum outro tipo de diálogo entre os dois? É o presidente que está hoje no estado de Goiás, lá, o líder Vitor Hugo, levando o presidente para uma agenda política lá. Olha, esse encontro foi para mostrar ao presidente Jair Bolsonaro que provoca constrangimento indicar o ministro para o Supremo Tribunal Federal com um ministro, o ministro que será substituído ainda atuando, né? Que foi o caso do passado. Então, o Celso de Mello ainda era ministro e já tinha um ministro indicado. O Senado não quis fazer a sabatina, mas, enfim, já tinha um ministro indicado. Foi isso também, mas houve também uma conversa sobre a situação do Supremo Tribunal Federal, e essas conversas pessoais lá fechadas no Supremo Tribunal Federal são uma espécie de proteção dos poderes. Geralmente, essa conversa se dá quando o presidente do Supremo vai ao Palácio da Alvorada para um jantar ou para um encontro. Desta vez, foi o presidente Jair Bolsonaro que foi ao Supremo conversar com o presidente Luiz Fux.